Olá, eu sou a Lohane, a mãe, mulher e empreendedora à frente da Lô de Paula. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como o excesso de informação tem deixado a gente tão maluca que muitas vezes, ao invés de ajudar, está atrapalhando. Vem comigo que eu quero abrir um pouquinho esse assunto para você. Bom, eu sei que eu não sou a única que está passando por isso, né? A gente está vivendo numa era onde a informação é muito grande, muito constante e chega na gente com muita facilidade. Eu tenho certeza que essa realidade não é só minha, ela é sua também. A gente está passando por uma fase da vida onde o conhecimento ele chega na gente com muita facilidade, em uma velocidade muito grande e através de muitos meios. Se a gente não souber filtrar, a gente acaba enlouquecendo. Eu acho que a sociedade nunca foi tão ansiosa como ela tem sido hoje em dia. A gente percebe na cara das pessoas a fisionomia sempre preocupada, sempre tendo que fazer alguma coisa para se sentir produtivo, para se sentir realizado. A gente sempre está procurando fazer algo. E isso dá um desgaste enorme para a gente enquanto ser humano, que se a gente não conseguir equilibrar, a gente acaba pirando realmente. E aí eu quis trazer para vocês aqui, gravar esse vídeo para falar para vocês um pouquinho a respeito do essencialismo. Eu não sou uma pessoa essencialista, ainda não consegui, mas eu aderi à minha vida há muitos anos, muitas práticas do essencialismo, exatamente por causa desse excesso. Eu tenho um perfil comportamental que é muito acelerado e aí eu procuro sempre fazer coisas novas, sempre eu tenho que estar em alguma atividade que me desafia e isso faz muitas vezes com que eu não consiga abraçar todas as coisas. E quando eu não finalizo, eu me sinto muito frustrada por não ter finalizado. E aí algumas atitudes eu fui tomando no decorrer da vida por causa dessa característica minha. Uma delas era pegar um projeto e concluir aquele projeto. Então, por mais que eu estivesse fazendo às vezes mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu não saía de uma coisa até que eu a terminasse. Então, se eu estiver fazendo o almoço, por exemplo, eu vou lavar a louça primeiro para depois começar a fazer o almoço. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou fazer em paralelo, mas a louça vai estar lavada até o momento que eu terminar de cozinhar. Então são pequenas atividades do dia a dia onde eu já fui enquadrando algumas coisas importantes que para mim, que fariam sentido para mim dentro da minha realidade. Uma outra questão é a questão da escolha. Eu nunca gostei muito de ter que escolher, né? Quando você tem muita opção, né? Se você chega numa loja, por exemplo, você vai escolher um sapato, chega lá, tem 30 modelos de sapato para você escolher. Isso me dava muita gastura, me dava tanta informação que eu ficava perdida. E isso gasta muito a nossa energia, né? O nosso cérebro ele é feito para economizar energia. Então, quanto mais direto você for ao ponto, muito melhor. E aí, percebendo isso, o que eu comecei a fazer comigo mesma? O meu guarda-roupa ele é extremamente enxuto. A única coisa que eu não consegui enxugar são sapatos e bijuterias, porque realmente são coisas que eu sou apaixonada. Os sapatos, por exemplo, eu tenho um par de cada modelo. Hoje recentemente eu dei uma extravasada em um modelo que é Scarpan, que eu gosto muito. Mas inclusive me incomoda olhar para aquela quantidade de sapato e eu não estar usando, porque a gente não vai conseguir usar todos eles, né? A gente não consegue usar nem ao mesmo tempo e nem se bobear uma vida. A quantidade de coisas que a gente reúne dentro da nossa casa. Então, por causa disso, eu sempre tinha, por exemplo, uma Anabela, um tênis, uma sapatilha, um chinelo, e aí quando aquilo estragava eu comprava outro para repor. Exatamente para não ter a fadiga de ter que ficar escolhendo. E roupas também, eu sempre procurei fazer dessa forma. Quando eu compro uma nova, eu substituo a antiga que eu já tinha, que é mais ou menos semelhante àquele modelo. E eu sou uma pessoa que eu procuro também coisas que já são padrões, né, na minha vida. Por exemplo, eu amo provar coisas novas. Sabendo dessa característica minha, se eu chego em um restaurante que tem o prato do dia, né? Principalmente, por exemplo, esses quiosques de suco, que tem a opção do dia, eu vou e peço a opção do dia. Porque eu gosto de provar coisas novas, mas eu não gosto de perder tempo escolhendo. Então é uma forma de eu, né, ficar mais feliz com aquela escolha que eu fiz, estando contente com aquilo que eu gosto de fazer na minha vida. Essas são algumas coisas que eu faço, né, na minha vida para ter soluções para as minhas próprias características pessoais. E aí eu trouxe para vocês uma sugestão de livro, de novo, eu fiz isso na semana passada e eu quis fazer isso aqui porque esse livro aqui, ele virou um livro de cabeceira para mim, né, o Essencialismo. Isso aqui para mim é o que mais mostra isso que eu tô falando para vocês, olha. Quando você consome muito conteúdo, né, hoje em dia com as redes sociais, a gente acaba consumindo muito conteúdo de muitas pessoas diferentes. É errado fazer isso? Não. O errado é você querer colocar foco em todas essas coisas ao mesmo tempo. Não existe, gente, uma capacidade humana de fazer todas as coisas ao mesmo tempo bem feito. A gente precisa focar em uma coisa de cada vez. Então, quando você está realizando uma atividade, né, eu me proponho hoje a ajudar outras empreendedoras para que elas se tornem empresárias melhores.
né, para que as empresas delas sejam mais desenvolvidas. Então, quando você estiver se propondo a cuidar de alguma área da sua empresa, faça isso com uma área de cada vez. Não adianta você tentar abraçar tudo e corrigir tudo, porque você não vai conseguir fazer. O ideal é que você faça uma área primeiro, zere aquela área, deixe ela redondinha, depois você passa para uma outra área. E aí você pode falar assim, Lohane, mas isso aí você não vai ter cliente para sempre, né? O seu cliente vai embora. Se o meu cliente conseguir concluir o processo com maestria, para mim eu já cumpri a minha missão. E aí sim, ele pode me procurar para outras áreas, né? De repente, a gente concluiu a organização das finanças, a gente passa para a parte de administração. Concluiu a administração, passa para a parte de vendas e por aí vai. Mas uma área de cada vez. Recentemente, eu zerei o meu Instagram e comecei uma conta nova exatamente por causa dessa gastura, né? Dessa ansiedade que eu estava com o meu Instagram antigo. Eu comecei a seguir várias pessoas, né? Uma empresa hoje em dia, ela precisa muito do marketing digital. E eu não tinha até então nenhum conhecimento sobre marketing digital e hoje não tem como a gente não ter. A gente precisa consumir esse conteúdo para aprender. Só que eu estava seguindo várias linhas diferentes de pessoas que falavam sobre isso. E o que isso gera? Excesso. E o que o excesso faz? Te paralisa. Então, quando eu percebi que eu estava saturada e que eu não conseguia fazer nada, porque nenhuma ação dava certo, né? Não dá certo por quê? Porque você está colocando energia em várias ações diferentes, cada uma aponta numa direção. Então, você tem que fazer uma coisa de cada vez. Quando eu percebi isso, eu vi que a única forma que eu tinha era deixar aquele Instagram de lado e começar um novo. Foi a forma como eu encontrei para resolver me identificar muito mais com a minha página, né? Hoje a minha página já nem tem nome de empresa mais, ela tem o meu próprio nome, exatamente para isso, para eu conseguir fazer de uma forma fluida, natural, para que não se torne um peso na minha vida, porque é pesado você fazer uma coisa no seu dia a dia onde você não se identifica. E hoje eu me identifico no meu perfil. Hoje, e assim, eu quero que as pessoas me vejam naquele perfil. E aí, gente, isso aqui mostra exatamente isso que eu tô falando para vocês, olha só. Aqui você tem clareza. Quando você tem clareza, toda a sua energia está voltada para o mesmo ponto. Tudo que você faz é em prol de um mesmo objetivo. Entende? Então você não gasta a sua energia, você não dispersa a sua energia, que é o que a gente faz quando a gente não tem foco. Você começa a atirar para todos os lados e você não consegue sair do lugar, porque você não faz nada bem feito. E no final a única coisa que você perdeu foi recurso, seja de tempo, seja de dinheiro. Então a minha sugestão para esse vídeo de hoje é exatamente essa. Foque os seus recursos no seu objetivo daquele momento. O ideal, gente, é que você tenha já os seus planos traçados para 5, 10 anos. E aí, esse plano grande, ele vai ser dividido em planos menores. Então, o que eu vou fazer esse mês para chegar no meu plano daqui de 10 anos, né? De daqui a 10 anos. O que eu vou fazer essa semana em prol desse meu plano de 10 anos? É isso que você precisa fazer, dividir as suas metas maiores em metas menores. E todos os dias fazer um pouquinho para aquilo acontecer. Porque se você não coloca sua energia naquilo, você simplesmente se dispersa, você gasta tempo, quando você olhar para trás o tempo passou e você não conseguiu absorver nada, aprender nada, nem fazer, desenvolver nada. E aí o que acontece? A gente desiste. Porque a gente fala, eu tentei de tudo, eu fiz de tudo e nada deu certo. Só que a gente fez de tudo, por tudo, para tudo. Na verdade, você tem que fazer de tudo por um único objetivo. Focar naquele objetivo com constância durante um bom tempo para você ter resultado, porque também nada acontece da noite para o dia. Muitas vezes a gente tende a achar que fulano ficou rico de um dia para o outro, mas ninguém viu toda a construção que ele teve em 10, 20, 30 anos muitas vezes. Então o sucesso exige constância e principalmente exige foco. A gente precisa fazer uma coisa de cada vez, muito bem feita, sempre na mesma direção. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curte aqui embaixo, compartilha com todo mundo que você achar que pode ser bacana esse conteúdo. Me segue lá no Instagram, @lohane.eusou e comenta o que você achou, pode ficar à vontade, que eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo e até o próximo!